irmãos, com a paz do Senhor. Mais um dia a qual o Senhor nos preparou para nós, para que possamos estar junto dos irmãos em mais uma aula da Escola Dominical. Peço a você que ainda que não é inscrito, se inscreva neste canal, dê o seu like e acompanhe as aulas da Escola Dominical. Nesse canal você vai ver uma playlist, essa playlist de EBD está aí com todas as aulas até agora, da aula desde a primeira até a sexta aula. E hoje nós vamos estudar a sexta aula, que vai ser o Ministério de Apóstolos. Meus amados, aqueles que já têm nos acompanhado, hoje nós vamos fazer um pouco diferente daquilo que nós estamos fazendo. Vamos tentar resumir o máximo possível nessa aula, tratando dos pontos principais, tratando daqueles pontos mais chamativos, não fazendo a leitura toda da lição, para ver se a gente fica com um pouco mais de dinamismo e também se ajude mais os irmãos. Se algum irmão tiver alguma dúvida, quiser acrescentar alguma coisa, coloque aí nos seus comentários nesse vídeo e a gente vai ter o prazer de estar respondendo para os irmãos, tá bem? Então vamos lá, meus queridos e amados. Lição de número 6, o Ministério de Apóstolos. O texto áureo diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para os pastores, e outros para doutores. Efésios 4 e 11. Verdade prática. O dom do apostolado foi concebido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. A leitura diária, irmãos, uma curiosidade para os irmãos, nós estamos colocando também nos stories, colocamos nos canais, estamos tentando sempre estar junto com os irmãos, para cada dia a gente estar acompanhando uma dessas leituras diárias. Então os irmãos também fiquem olhando, fiquem atentos, acompanhem pelas suas lições, as leituras diárias também, que é muito importante, que tudo vai se encaixando para que os irmãos tenham um conhecimento, entrem mais a fundo no assunto. A leitura bíblica em classe eu não vou fazer ela inteira, nós vamos apenas dizer onde ela está. Ela se encontra em Efésios, no capítulo 4, no verso de número 7 a 16. Amém? Eu vou ler apenas o verso 11, que é o verso chave da nossa lição, que diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outro para profeta, e outro para evangelista, e outro para pastores e doutores. Versículo chave dessa lição de hoje. Aqui nós vamos então começar neste domingo. Nós estamos até o presente momento estudando as lições sobre os dons espirituais. A partir deste domingo, vamos começar a estudar sobre os dons ministeriais. Mas uma coisa eu vou te acrescentar aqui, já para deixar você aí pensando, que tanto os dons ministeriais quanto os dons espirituais são dados por Deus a quem Ele quer. Então nós vemos, vai ter uma diferença, mas é o mesmo Deus que continua dando os seus dons para a igreja. A introdução dessa lição vai dizer que os dons ministeriais são distribuídos por Deus à sua igreja, objetivando desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos, tornando-os semelhantes a Cristo. Uma coisa interessante já para falar para os irmãos, que Deus é quem dá os dons ministeriais e espirituais, com o objetivo de desenvolver o caráter cristão e da igreja. Eu também gostaria de estar acrescentando aqui, nós vamos estar lendo, ministrando sobre os dons ministeriais baseados em Éfeso, na carta de Efésios, no capítulo 4, do 7 ao 11. Mas eu também queria deixar algumas coisas para os irmãos irem anotando aí. Romanos 12, do 6 ao 8. É outra lista também que temos de dons. A lista de Efésios vai dizer assim, que nós temos então apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores e mestres. A de Romanos vai dar profecia, serviço, ministério, ensino, exortar, encorajar, misericórdia, governar, presidir e liderar. Então os irmãos estarem acompanhando na sua casa, pegue a sua Bíblia, notem essas diferenças, tanto em Efésios, tanto em Romanos, e ainda vai ter mais um pouco em Coríntios também. Então os irmãos procurem estar olhando para você se interagir do que Deus está mostrando para nós, que Deus está falando conosco através da sua palavra. Os dons ministeriais, de uma certa forma, há uma variante da palavra de diaconia. Então eles são dons para ser usados para trabalho, porque o termo diaconia vem de serviço. Então os dons ministeriais também são dons para o serviço.
Então nós vamos aqui estar já entrando no primeiro tópico, que diz assim: o colégio apostólico. O termo apostólico vai falar sobre o termo apostólico, sobre a figura do apóstolo, sobre o colégio apostólico, a singularidade dos 12. Nós vamos estar comentando a cada um desses tópicos juntamente com os irmãos. O primeiro tópico, então, vai ser colégio apostólico. Primeiro item, o termo apostólico. Irmãos, vale ressaltar, isso vai ficar para as nossas classes no dia que nós vamos dar as aulas. Aqui vai ser uma coisa mais resumida, uma lição mais resumida para ajudar os irmãos naquilo que for possível. É importante dizer que os dons, o dom do apostolado é diferente nos dias bíblicos, nos dias do Antigo Testamento, dos dias atuais. Há uma certa semelhança, sim, mas existem os seus detalhes, as suas particularidades. Nós vamos então entrar aqui para a gente poder ver. Bom, primeiro, o termo apóstolo. O que é um apóstolo? O termo apóstolo, ele significa enviar, remeter. O verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo, né? O verdadeiro apóstolo, ele é enviado por Cristo, e igualmente foi Jesus para conosco. A diferença do dom apostólico para a pessoa do apóstolo. É isso que nessa lição vai tentar encaixar nas nossas mentes. Principalmente essa diferença do que é o apóstolo daquela época e o que é o dom apostólico. Nós vamos ver que tem muitas pessoas, os cessacionistas, eles acreditam que os dons de uma forma geral, tanto os espirituais quanto os ministeriais, cessaram lá na época do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Eles foram cessados assim que acabou, assim que todos os apóstolos faleceram, acabou, cessou, foi só para aquele período. E nós vamos ver que não, porque a atualidade dos dons permanece, tanto os espirituais quanto os ministeriais. Outros entendem que a conotação de apóstolo é outra, seria hoje um missionário. Essa parte é que eu concordo nesse termo, que hoje o apóstolo, ele é um missionário. Porque nós falamos agora há pouco sobre o termo dele, que significa enviar, remeter, ir. Ou seja, hoje, quem é essa função dentro da nossa igreja, ministerialmente falando? É um missionário. Então, essa diferença, os irmãos, os professores, os alunos que forem às escolas dominicais esse domingo, e sejam cientes disso. É diferente. Antigamente, na época dos apóstolos, era para uma finalidade. Hoje o dom funciona de uma outra forma. Aí nós temos então, dentro desse assunto do termo apostólico, nós vamos ter então a figura do apóstolo. Quem era a figura do apóstolo? Era a pessoa que conheceu Jesus, teve o seu chamado pessoal com Jesus. Tinha, naquela época dos apóstolos de Cristo, tinha funções ministeriais acumulativas, ou seja, ele tinha que ir abrir uma igreja, ele tinha que abrir um campo, ele tinha que ser o profeta, ele tinha que ser o pastor, ele tinha que ser o evangelista, ele tinha que ser todas as funções em uma pessoa só. E hoje nós vemos a diferença que temos em nosso meio. Hoje nós temos algo um pouco mais dividido por pessoas, por setores, do que foi naquela época, mas o termo mesmo, o apóstolo, o verdadeiro, o puro apóstolo, ele tinha essas funções acumulativas. Outra coisa, aprenderam direto de Jesus. Isso aqui é um termo para a gente deixar claro e ciente a classe, porque acontece o seguinte: o apóstolo, no sentido bíblico, é aquele que aprendeu diretamente com Cristo e teve autoridade ou autorização para poder escrever o Novo Testamento. Por isso que o termo apóstolo no Novo Testamento, na época apostólica, é diferente do que nós vamos ver hoje. Encerrando já essa parte, irmãos, vamos ver então o segundo item do primeiro tópico, o colégio apostólico. Entende-se por colégio apostólico o grupo de 12, os primeiros discípulos chamados por Jesus, ou seja, aqueles primeiros discípulos a qual o mestre os chama pessoalmente, a cada um deles é chamado de colégio apostólico. Irmão Adriano, mas e no caso tinha 12 mais um
O caso Judas, ele deixou, digamos assim, não vamos entrar em outros méritos porque o tempo não permite, deixamos esse de lado o que aconteceu com ele, mas ele sai do meio apostólico, desse colégio apostólico. Então, de repente, esse mesmo colégio apostólico, ele começa a ter 11 apóstolos. Só que em uma reunião entre eles, a Bíblia vai falar isso claramente para os irmãos, aqui é muito assunto para nós falarmos, a gente quer fazer uma coisa mais resumida para os irmãos terem uma ajuda extra para ministrar as suas aulas. E vocês vão ver então esse sentido, que quando Judas entrega Jesus, acontece tudo aquele fato que nós conhecemos, então ele sai do meio desse colégio apostólico, os apóstolos se reúnem e tiram sorte sobre outros dois, e esses outros dois, eles também entram, um deles foi tirado a sorte, ele entrou como o 12º apóstolo. Interessante notar que o requisito para entrar para essas duas pessoas, para eles poderem entrar nessa disputa, foi exatamente esse. A gente fala disputa, mas no sentido assim, o que qualificou, melhor dizendo, o que qualifica eles para poderem serem chamados de apóstolos, ou melhor, para poderem participar desse conclave, dessa reunião ali, nesse sentido de escolher um novo apóstolo. Primeiro, eles tinham que ter conhecido o Mestre, eles tinham que ter andado com o Mestre, eles tinham que ser chamados ali, estar junto na reunião com todos e juntamente com o Mestre. Por isso que hoje, você está pensando na sua mente aí, como eu também pensei quando nós estávamos lendo, hoje é bem diferente o apóstolo que nós vemos por aí do que realmente o apóstolo é. Mas tem essa diferença, isso que eu quero deixar bem claro para os irmãos, a diferença da pessoa do apóstolo, a diferença do ministério apostólico, e o ministério apostólico hoje é real nas nossas vidas, amém? Bom, mais uma coisa aqui que eu gostaria de deixar claro para os irmãos, a singularidade dos 12. Primeiro, foram convocados pessoalmente pelo Senhor, vai estar em Atos, vai estar em livro de Atos, vai estar falando sobre isso, e eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor, andaram com Jesus durante todo o seu ministério, receberam a autoridade do Senhor, eram apóstolos específicos, ninguém mais pode ser apóstolo no sentido em que eles foram. Para a gente concluir, está aqui fechando essa parte da lição. Bem claro, hoje ninguém pode ser apóstolo da mesma forma que houve naquela época que Jesus chamou. Por quê? Nós acabamos de fazer uma lista de requisitos que se tem para ser apóstolo, naquele caso. Então hoje nós podemos dizer que nesse sentido não existe mais apóstolo. Bom, nós vamos então, com certeza passou pela sua mente já também, você deve ter pensado, mas e o apóstolo Paulo? Ótimo que passou isso pela sua mente, nós vamos estar falando sobre ele agora. O apóstolo Paulo. Saulo e sua conversão vai ser um dos tópicos, que vai falar então sobre a conversão de Saulo. É interessante notar que Saulo, ele foi chamado por Jesus de uma maneira diferente, mas como diferente? Diferente, mas igual. Irmão, diferente porque ele não falou com Jesus em carne e osso, digamos assim, em pessoa, ele não estava junto com os discípulos, ele não estava acompanhando Jesus nos milagres. Mas Jesus se apresentou para Saulo no caminho de Damasco, e depois o próprio Saulo, mais para frente, ele vai dizer que o próprio Jesus ensinou a ele ficou 3 anos com Jesus, aprendendo do próprio Jesus as verdades bíblicas. Então a gente fala que é diferente, mas o resultado foi igual. E notem, irmãos, que quando o cânon das Sagradas Escrituras foi fechado, quando acaba ali em Apocalipse, que o apóstolo João acaba de escrever o Apocalipse, encerrou o cânon das Escrituras, encerrou os seus escritos. Então essa forma de Deus estar falando, explicando, ensinando para que o apóstolo, para que aquelas pessoas escrevessem a Sagrada Escritura, encerrou. Então Paulo aqui, ele foi um caso especial mesmo, foi um caso muito diferente. Ele teve então a sua conversão, ele era uma pessoa, a vida de Paulo, irmãos, é fascinante. Ele era uma pessoa intelectual, ele era um fariseu, perseguidor dos cristãos, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, quer dizer, ele era uma pessoa preparada para um serviço, só que ele estava usando esse serviço de uma má forma. Ele estava usando esse serviço para perseguir os cristãos. Mas aí a gente já pode deixar para a nossa classe os contrapontos, que
quem encontra Cristo tem a sua vida mudada. Eu gostaria que os irmãos deixassem isso claro para a classe. É interessante, porque todas aquelas pessoas, da mesma forma que Saulo teve um encontro com Cristo, a sua vida teve uma mudança de 360 graus. Aí vamos abrir um aspas aqui. Essa mudança, quando nós encontramos a Cristo, é a conversão. Quando nós nos convertemos, a palavra até mesmo conversão significa isso, mudança de rumo. Então, quando nós nos convertemos, nos dias atuais, nós temos essa mudança de rumo. E é lógico que essa mudança de rumo vai vir a partir do conhecimento de Jesus Cristo. A partir do momento que eu aceito Ele como meu Salvador, como meu Senhor, eu tenho essa mudança de vida. Foi o que aconteceu no caso do Paulo. E nós vemos algo interessante, que Paulo era perseguidor e virou perseguido. Uma mudança de 360 graus, totalmente diferente daquilo que ele fazia. Bom, um homem preparado para servir. Seus escritos têm grandes tratados teológicos. As cartas de Paulo são cartas pastorais, são cartas doutrinárias, são cartas teológicas puramente, são cartas maravilhosas para nós estarmos, que concluem ali muitas coisas que a Bíblia ensina durante Gênesis ao Apocalipse. Muitos termos, muitas doutrinas estão ali explicadas, demonstradas principalmente por Paulo. Então nós vemos que ele era uma pessoa diferenciada. E uma das coisas que eu gosto da vida de Paulo foi que ele vai falar na lição, o menor dos apóstolos, que ele se considerava o menor deles, ele se considerava como um abortivo, ou seja, alguém que foi gerado fora do tempo. Esse era o apóstolo Paulo. Irmãos, é interessante nós deixarmos para a classe que a humildade que um servo de Deus tem na vida é tudo. Porque o próprio Paulo viu neste momento que Jesus se revela a ele, Jesus o ensina, e você vê uma pessoa totalmente humilde, uma pessoa totalmente guardada naquilo que aprendeu de Jesus. Paulo escreveu muitas vezes. Eu gosto de um escrito de Paulo que ele diz assim, que se um outro anjo, se ele mesmo ensinar algo que ele diferente daquilo que ele já tinha ensinado, para a gente deixar como anátema. Se um anjo do céu vir ensinar algo diferente do que eu já ensinei para vocês, é anátema. Ou seja, ele tinha certeza daquilo que Jesus ensinou para ele e daquilo que Jesus queria passar para a sua igreja. Mas irmãos, nós estamos falando de apóstolo. Então Paulo, da mesma forma que os apóstolos tinham seus requisitos, Paulo também de certa forma cumpre esses requisitos. E ele também é chamado então de apóstolo de Cristo. Entretanto, o Senhor se revelou a ele ressurreto, ensinou-lhe todas as coisas. O apóstolo recebeu o evangelho diretamente do Senhor. Olha que privilégio. Muita gente, mas o apóstolo Paulo, então o apóstolo Paulo ele dá gancho para os apóstolos do século 21. Não dá. Foi algo bem diferente e bem específico. E para nós já estarmos caminhando já para o fim da lição, nós vamos ver o tópico de número 3. Ainda há apóstolos, eu vou fazer aqui uma menção sobre os tópicos. Ainda há apóstolos fora dos 12, o ministério apostólico atual. Bom, ainda há apóstolos, eu vou responder de uma simples maneira. No sentido estrito do termo e de acordo com a singularidade dos apóstolos, não tem. Nós não temos mais. Ou seja, a palavra de Deus quis que durante o milênio os 12 se assentarão, que os 12 se assentarão sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, aqueles apóstolos tiveram uma missão diferenciada. Eles foram os primeiros a qual Jesus usou para trazer o seu evangelho. Então, eles têm algo diferenciado. Apóstolo fora os 12, a carta de Éfeso apresenta a vigência do dom ministerial do apóstolo. O teólogo Stanley Horton informa-nos que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. Entre eles se acham Paulo e Barnabé. Então, apóstolos, aqui nós vamos ver que fora dos 12, a Bíblia mesmo vai mencionar alguns, mas eles estavam dentro de um contexto da época diferenciado. Então eles estavam que nem o próprio Paulo. Houve algo diferente em sua vida, houve algo que mudou a sua vida, e o próprio Jesus apresenta-se a ele.
Então, hoje falar, irmão, eu vou ter um título de apóstolo. Bom, peraí, é muito complicado. Porque você falar é uma coisa, mas o que realmente é outra, bem diferente. O ministério apostólico atual. Não há sucessão apostólica. Isso aqui é um termo que a gente pode deixar claro para a igreja, porque a igreja de Roma, ela diz que há a sucessão apostólica, que o Papa é o sucessor do apóstolo Pedro. E nós vemos que não há isso, não tem isso, porque nós vamos ver aqui que nenhum dos apóstolos deixaram seus filhos como apóstolos. Não teve isso aqui, não tem isso na Bíblia. Então, não há sucessão apostólica. Essa é uma doutrina formada pela Igreja Romana e infelizmente copiada por algumas evangélicas para justificar a existência do poder papal. O ministério dos 12 não se repete mais, o que é o ministério caráter apostólico. Ou seja, nós hoje, como dom apostólico, aí eu vou já estar finalizando a lição, nós hoje, para encerrar a lição, o que nós estamos vivendo como dom apostólico? O dom apostólico é eu levar o Evangelho. Quando Deus me capacita para isso, para levar o Evangelho. Quando Deus me capacita para ministrar a palavra dEle. Quando Deus me capacita para fazer a sua obra. Entende? Então, a parte que o apóstolo ele tinha de fazer, de estar lá naquele dia, de ter visto a Jesus, acabou. Aquela parte encerrou. Hoje nós temos o dom. E qual que é o dom de apóstolo? É esse. É você estar pronto a estar levando o Evangelho de Cristo, a estar pronto para sofrer o Evangelho de Cristo. Então tudo isso que nós fazemos na lição é o dom apostólico, estar aprendendo. Hoje nós temos a Bíblia inteira à nossa disposição, o cânon encerrou e nós estamos então vivendo, ela está aqui, tudo que nós precisamos saber. Não precisa de uma nova revelação, como eu já comentei na outra aula, não precisa de uma nova interpretação, de maneira alguma. Tudo que está na Bíblia está fechado, selado. Nós, como representantes de Cristo aqui na terra, nós temos então que ministrar. Aqueles a qual Deus concede o dom do apostolado, eles vão ter isso, eles vão trabalhar, eles vão fazer, eles vão ensinar, eles vão ministrar, eles vão andar, eles vão pregar, eles vão evangelizar, eles vão abrir pontos. Hoje ainda nós temos algo bem claro. Hoje eu diria que o apóstolo, para mim, é um missionário. Porque tudo aquilo que nós falamos, as funções apostólicas, tem que estar no missionário, porque ele vai para um campo, ele acaba fazendo tudo isso, tudo dessa forma, tudo desse jeito, né? Ele é profeta, ele é ministro, ele ensina, ele exorta, ele faz tudo. Então nós temos hoje a figura do missionário, representando, né? Vamos poder dizer assim, como um apóstolo. Outra coisa que nós temos que concluir aqui e deixar bem claro. Quando a gente fala do dom apostólico, ou de qualquer dom, como nós já aprendemos nas outras lições, de qualquer forma, qualquer outro dom não pode ser usado para que eu me engrandeça em cima de outra pessoa. Quando nós vemos hoje em dia apóstolo X, apóstolo Y, apóstolo Z, o que está acontecendo? Chega um grau que a pessoa está ali na igreja para se sentir superior aos demais, ele começa com esses nomes. Infelizmente é isso que está acontecendo, porque nós vemos apóstolo tal, mas espera aí, por quê? Aí você vai ver, não vamos julgar ninguém, mas quando a pessoa que já começa, não, eu quero colocar, hoje nós temos a nossa igreja, ela tem os serviços de operador, diaconia, diáconos, tem o serviço de presbítero, evangelista, missionários e pastores. Aí um pastor, não, para mim significa que eu sou acima dos outros, eu vou pôr de apóstolo. Não precisa disso. E é o que nós estamos vendo por aí. Não é o ministério que nós falamos, o ministério do dom apostólico, mas é simplesmente um título, um cargo que me eleva para cima das outras pessoas. E isto é errado. Por isso que eu falo, aprendam na escola dominical. Quem vem na escola dominical aprende para não ser enganado. E interessante que a própria Bíblia vai dizer que naqueles últimos dias muitos enganarão até mesmo os escolhidos. Você vai ver na carta, eu não vou me lembrar aqui de cabeça, mas numa das cartas do Apocalipse diz isso. A carta à igreja eu vou ler para os irmãos, que eu achei muito interessante a gente falar sobre isso, que o próprio Jesus fala sobre aqueles que se dizem apóstolos. Aqui, Apocalipse 2,
o verso de número 1 diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso, justamente, escreve essas coisas, diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita e o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as suas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e como tu podes suportar os que são maus, e tem provado os que se dizem ser apóstolos e não são. Irmãos, desde aquela época já temos esses que se dizem ser apóstolos e não são. Eu espero grandemente que essa aula esteja ajudando você, que essa aula faça você sentir o desejo de estar cada vez mais buscando a palavra de Deus. E peço, domingo, 9 horas da manhã, em todas as nossas igrejas, temos a escola dominical presencial. Aqui a gente tentou fazer apenas um resumo para que os irmãos tenham o gostinho. E vem na aula, traz as suas dúvidas, traz as suas perguntas e vamos juntamente com os irmãos ali tentar solucionar, conversar, falar, responder às suas perguntas. Temos vários professores, vários pastores aqui capacitados para isso. Eu peço grandiosamente que Deus venha abençoar a cada um de vocês. E que Deus esteja conosco, em nome de Jesus, meus amados. Fiquem com Deus, até a próxima lição. Fiquem com a grande paz do Senhor Jesus.